Floriano de luto. Morre aos 86 anos o senador João Calixto Lobo. Ele estava internado há 18 dias depois de sofrer um derrame e durante a madrugada teve um ataque cardíaco. A cobertura completa sobre o velório em Teresina e a previsão de chegada do corpo a Floriano. Você vai ver um resumo da história do homem de muitas funções, mas que teve a política, a comunicação e a família como as grandes paixões. E ainda, depois da tentativa de arrombamento, bandidos são perseguidos em Barão de Grajaú, no Maranhão. Um deles morreu durante um tiroteio com a polícia. Hoje é terça-feira, 3 de dezembro de 2013. O Piauí TV começa agora. Boa noite. Morreu hoje em Teresina por volta das 4h30 da madrugada o senador florianense e diretor-presidente da TV e Rádio Alvorada, João Calixto Lobo. Ainda nesta edição, todas as informações sobre os velórios em Teresina e em Floriano. Ladrões tentaram arrombar no comércio de Barão de Grajaú, no Maranhão, durante a madrugada e a polícia foi chamada. Durante a perseguição houve tiroteio. Um policial militar ficou ferido e um dos bandidos foi morto. O crime aconteceu na madrugada desta terça-feira por volta das 2h30 da manhã. A polícia recebeu um chamado sobre um possível arrombamento a este comércio. 2 militares que estavam no plantão atenderam a ocorrência e, ao chegar ao local, foram surpreendidos pelos bandidos. O soldado Carvalho foi atingido por um homem que estava armado com um facão. O militar contou que tentou reagir, mas a arma não disparou. Segundo a polícia, populares que estavam no local ajudaram o policial que teve ferimentos leves. Os suspeitos estavam em 3 veículos. Um ficou abandonado próximo ao local do arrombamento. A fuga foi nos outros 2 carros e, de acordo com a polícia, foi no sentido Floriano. 3 homens tentaram fugir pelo matagal: Genildo Gaspar dos Santos, Sebastião Vicente Gonçalves e Raimundo Alves da Silva. Durante a perseguição, próximo à ponte sobre o rio Parnaíba, houve troca de tiros e um dos bandidos, Raimundo Alves, acabou morto. Os outros 2, Genildo Gaspar e Sebastião Vicente, estão presos na delegacia de Barão de Grajaú, no Maranhão. A princípio a gente está analisando toda essa documentação, as carteiras que foram apreendidas, e também algum material que se encontrava dentro dos veículos que foram apreendidos, para que a gente possa ter uma noção do que realmente essa turma ou essa quadrilha tinha um objetivo. O grupo especial da PM de São João dos Patos, Maranhão, chegou no início da manhã de hoje para dar continuidade aos trabalhos de busca aos fugitivos na região. Vamos fazer ronda durante o dia todo na cidade, abordar veículos, transeuntes, bares, onde tiver pessoas com atos suspeitos, vamos verificar. Depois do intervalo, a morte do senador florianense João Calixto Lobo. Ainda nesta edição você vai conhecer um pouco mais sobre um dos mais ilustres florianenses. O senador, ex-deputado e empresário florianense João Calixto Lobo morreu esta madrugada em Teresina. Ele estava internado há 18 dias em um hospital particular de Teresina, depois de sofrer um derrame. Hoje, de madrugada, teve uma parada cardíaca e morreu. O corpo do senador foi velado desde o fim da manhã desta terça-feira no Salão Nobre da Assembleia Legislativa do Piauí. Foi na sede do Legislativo onde ele viveu parte de sua vida política como deputado por 5 mandatos durante 20 anos e onde também foi líder de bancada, líder de governo e vice-presidente do Legislativo. João Lobo nasceu em Floriano e tinha 86 anos. E novas informações sobre a morte do senador João Lobo com a repórter Oslânia Marques. O corpo de João Lobo saiu de Teresina por volta das 5 da tarde. Deve chegar a Floriano a partir das 8 da noite e será trazido direto para a Câmara Municipal de Floriano, onde será velado. Aqui também será realizada uma sessão solene em homenagem ao senador. Amanhã haverá uma missa de corpo presente a partir das 4 da tarde e, em seguida, o enterro no cemitério São Pedro de Alcântara. O prefeito de Floriano, Gilberto Júnior, decretou luto oficial de 3 dias e o Ministério Público do Estado do Piauí divulgou nota de pesar pela morte do senador. Oslânia Marques para o Piauí TV, segunda edição. A seguir, a história do senador João Lobo, um florianense de muitas funções que teve a política, a comunicação e a família como grandes paixões.
voltamos a falar sobre a morte do senador João Calixto Lobo, ocorrida hoje em Teresina, depois de uma parada cardíaca. Você vai ver agora o resumo da história de um dos mais ilustres florianenses, o fundador da Rádio e TV Alvorada, e que teve a política, a comunicação e a família como as maiores paixões. Um florianense de nascimento e de coração, um engenheiro civil, um comerciante, um industrial, um agropecuarista, um empresário do ramo da comunicação, um deputado, um senador da República. João Calixto Lobo seria um homem comum como outro qualquer, se não tivesse sido muitos em um só. Em 27 de abril deste ano, João Lobo completou 86 anos de muita história para os livros das novas gerações. Teve 4 filhas de sua ex-esposa, Janete Bucar, e há 13 anos um menino, fruto de um segundo relacionamento. Formou-se engenheiro civil no Rio de Janeiro em 1950, mas foi a política que se transformou em uma grande paixão e que o projetou para o reconhecimento nacional. Fundador do PMDB no Piauí, João Lobo também foi peça fundamental em outros partidos, desde a UDN, a Arena, o PDS, o PFL, até o Democratas. O Piauí perde, vamos dizer, um cidadão, perde um político, podemos dizer, um político de escola, podemos dizer assim, um empresário, um cidadão, vamos dizer, tenaz. O senador João Lobo fez muito. Foi um líder autêntico, defensor de Floriano e do governo, muito decente, foi um senador que honrou o Senado Federal, ele honrou a bancada do Piauí. João Lobo foi deputado estadual por 20 anos, de 1962 a 1982, e o único representante do sul do Piauí no Congresso Nacional. Ficou no Senado de 83 a 91, quando se aposentou. Um homem de valor, não só como político, amigo, profissional. Ele soube muito bem representar Floriano como deputado, o Piauí como senador da República. Depois do Senado, João Lobo voltou à vida pública para assumir alguns dos cargos mais importantes do Estado. De 92 a 96, foi presidente da CEPISA, a Companhia Energética do Piauí, que depois de sua gestão passou ao Comando Federal. Em 1998, foi diretor-geral do DETRAN, o Departamento Estadual de Trânsito do Piauí. Em 2001, assumiu o cargo de secretário estadual de Obras Públicas. E 2 anos depois, em 2003, foi secretário estadual da Defesa Civil. Foi um grande político que fez de Floriano o seu objetivo de vida política. Ele deixou de assumir vários cargos mais importantes pelo seu amor e não se afastar de Floriano. Foi um grande homem, o homem do seu tempo, o homem de sociedade e o homem que marcou a história de Floriano. Durante o tempo em que foi deputado e senador, João Lobo se destacou principalmente pelo trabalho focado no desenvolvimento da educação. Na época do então ministro da Educação, Jorge Bonhausen, conquistou para Floriano a unidade de ensino descentralizada do Cefet, a Escola Técnica Federal. Na época, uma das únicas 8 unidades que seriam construídas no Brasil. O IFP, como é chamado hoje, é uma das maiores instituições de ensino da região. Nos 20 anos em que exerceu o mandato de deputado estadual, João Lobo levou para Floriano boa parte das escolas estaduais de nível fundamental e médio, como é o caso do Colégio Premem, hoje CEP. Me esforcei muito, junto à Secretaria de Educação, junto ao Ministério da Educação, para trazer todos os benefícios que a educação pudesse reunir para Floriano. E isso, graças a Deus, aconteceu. Não há salvação fora da cabeça. E os florianenses sempre foram convencidos disso. E eu me orgulho muito de ter contribuído para que essas coisas acontecessem, inclusive construindo depois a Escola Técnica Federal do Piauí. João Lobo também ficou conhecido como desbravador da comunicação de Floriano. Inaugurou em 1987 a primeira emissora de rádio FM do sul do Piauí. Era, na época, a 3ª do estado. E 10 anos depois, em 10 de janeiro de 1997, colocava no ar a primeira emissora de televisão do interior do Piauí, a TV Alvorada, segunda afiliada Globo do Estado. A Alvorada é um marco indelével de progresso e de desenvolvimento para
a cidade de Floriano e para o estado do Piauí. Isso nos enche de vaidade, nos enche de orgulho, uma vaidade sadia, uma vaidade digna, sem nenhuma fanfarronice, apenas querendo que os nossos conterrâneos, que o nosso povo tenha o que existe de melhor em matéria de informação, em matéria de entretenimento, que é fornecido pela Globo. Era um homem que, quando ele chegava no Sistema Alvorada, ele já prendia as atenções de todo mundo, porque ele sempre tinha uma palavra de carinho com o funcionário, um apreço ao funcionário, e era a cara da TV e da Rádio Alvorada. Nos últimos anos, o senador João Lobo se dedicou à vida em família. Passou a morar em Teresina, onde teve a saúde debilitada depois de uma isquemia. No último 15 de novembro, dia da proclamação da República, foi surpreendido com um AVC, acidente vascular cerebral. Ficou internado em um hospital particular de Teresina e na madrugada desta terça-feira, por volta das 4h30, sofreu uma parada cardíaca e morreu. Ficam a história, o legado e a imagem de quem viveu intensamente os seus dias. Beijo e um abraço. Todos. E neste dia de muitas saudades para todos nós que fazemos a rádio e a TV Alvorada, nos solidarizamos com a família, reconhecemos com gratidão a importância do senador João Lobo e deixamos nossa homenagem, resumindo este sentimento nas palavras do professor e historiador Luiz Paulo. Até amanhã. João Lobo era um homem de sociedade, culto, versátil, de palavra fácil. Tinha uma compreensão profunda das coisas, das pessoas e do mundo. Ao mesmo tempo, era um homem que se perdia conversando com vaqueiros, camponeses, homens simples. Ia e voltava sempre com os cuidados e os desvelos para com a sua paixão, Floriano. Deixou de galgar postos mais altos e de muita importância política com o único fito de não sair de Floriano. Mesmo seus desafetos reconhecem na sua pessoa suas grandes qualidades e méritos. Floriano perde o seu mais ilustre filho.